Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e hoje vamos sair um pouquinho da história, né? Vamos focar no ano de 2021, mais especificamente nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Nesse vídeo aqui eu quero fazer um balanço. Como é que foram os jogos, alguns grandes destaques e falar também da delegação brasileira. Como é que foi? Ou seja, fazer um balanço completo e ver como é que nós brasileiros nos saímos nesses jogos e como também o mundo viu como é que foi realizado esses jogos, apesar de todos os problemas e principalmente dessa pandemia louca que ainda nos assola aí e nos traz muita tristeza com tantas perdas aí que tivemos ao longo desses 2 anos já e esperamos que não dure tanto mais, né? Mas aí, para dar continuidade a esse vídeo, falando de Tóquio 2020, eu gostaria de fazer aqueles pedidos básicos que eu sempre faço para vocês. Primeiramente, aquela curtida. Vai lá, clica na mãozinha, já curtiu, ficou azulzinha, ficou pretinha, valeu, já curtiu o vídeo. Outra coisa super importante é aquele comentário super maroto, na qual ajuda bastante a gente a chegar a outras pessoas também. Com isso, eu peço que você, nesses comentários, coloque aqui as hashtags que eu entrego a vocês lá no final do vídeo. E também é super importante quando você coloca aqui a sua opinião, dizendo o que você está achando do vídeo, o que você está achando do canal, sua sugestão, sua crítica, tudo isso é super válido. Então não se esqueça daquela ajudinha básica, tá? Além da curtida, o comentário. E aí, para ajudar ainda mais a gente e também a você a saber quando novos vídeos estiverem por aqui, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, só apertar aí o botãozinho vermelho escrito inscreva-se e logo após acionar o sininho. Assim você ficará sabendo quando novos vídeos chegarem aqui no nosso canal. Pedidos foram feitos, muita coisa bacana aconteceu. Eu ainda estou me recuperando aí das noites sem dormir ou mal dormidas e aí conciliando com o trabalho, o que está fazendo ficar bem cansado até chegar aqui para fazer os vídeos para vocês, mas continua sendo muito gratificante, porque falar de esporte é minha paixão e eu espero seguir com isso até o final da minha vida, que seja longa também. Mas estamos aqui para falar de Olimpíada, certo? Especificamente a de Tóquio, que terminou há uma semaninha atrás e já estou morrendo de saudades. Então, vamos lá, vamos viajar daqui a 2 semanas atrás, né? Para ver esses 16 dias de jogos que foram super marcantes e me deu uma insônia. Ai, sensacional. Vambora? Chega mais. Pois é, gente. Como eu faço nos outros vídeos, eu não vou fazer aqui contando toda a história de como Tóquio chegou a ser eleita. Isso é pauta para um outro vídeo. Aqui vamos falar dos jogos em si, porque muitas coisas aconteceram. Como nós sabemos, esses jogos eram para ter acontecido em 2020, mas por conta da pandemia, vários eventos esportivos e outros eventos internacionais tiveram que ser cancelados, passando a sua data para 2021. A logo continuou como Tóquio 2020, que é a marca dos jogos, mas toda a infraestrutura ficou para esses jogos. E também toda a vontade, toda a ansiedade de vermos uns Jogos Olímpicos que só sentimos a presença de 4 em 4 anos. E dessa vez tivemos que esperar 5. Para amantes do esporte como eu, foi uma coisa meio bizarra. Claro que por conta da pandemia, a gente sente um pouquinho menos essa falta, porque tem coisas mais importantes para a gente tomar conta, como nossa saúde e também a de nossos familiares. Depois desse período aí de 1 ano esperando as Olimpíadas chegarem, ela chegou e chegou não com tudo, né? Mas dando um alento aos nossos corações. Bom, a abertura foi legal, não senti nada demais. A abertura de Londres, por exemplo, foi mais legal de assistir. A de Pequim, nossa, eu acho que foi a maior abertura dos Jogos Olímpicos da história, não tem nem comparação. Foi uma cerimônia simples, contida, mas bonita, né? Sem público também, o que dificulta a gente sentir o calor, né? Do início dos jogos, o público faz muita falta, mas correu tudo bem, teve toda uma mensagem a ser passada de sustentabilidade, né? Dá uma olhada
para todos os lados, para as outras pessoas, a questão de igualdade também foi muito batida nessa cerimônia, o que foi bem legal. E a cerimônia, como eu falei, acabou sendo legal, bonita, mas nada de extraordinário. O ponto alto assim foi aquela sequência de drones, né, formando aí um mundo acima do estádio. O ponto alto da cerimônia de abertura também foi o bonequinho fazendo todas as miniaturas do esporte. Aquilo foi sensacional. Teve um errozinho lá, né, mas tirando isso foi bem bacana. E a cerimônia de encerramento também foi bem simplesinha, com a França, né, que vai sediar os próximos jogos em 2024, também não podendo ir para o Japão pelas restrições aí de viagem por conta da pandemia ainda, né? Então, lá da França, eles fizeram uma pequena participação, que também não fala grandes coisas, foi uma demonstração de apoio da população da cidade. Agora, falando dos jogos em si. Cara, como a torcida faz falta, velho. Como a torcida faz falta. Sinto que os atletas precisavam de um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de incentivo, talvez, para conseguirem marcas maiores. Outro fato que pode ter atrapalhado, porque eles se preparam para um ciclo de 4 anos. Ou seja, em 4 anos eles estão no ápice dele. Ou seja, chegaram no ápice e tiveram uma caída. Tanto é que tivemos poucos recordes mundiais quebrados. E alguns destaques, assim, não foram tão numerosos quanto a gente esperava. Tivemos, por exemplo, na Olimpíada do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, o Michael Phelps e o Usain Bolt, né, como grandes nomes aí dos jogos. Nesses jogos tivemos a Simone Biles como uma promessa de grande nome. Só que dela eu vou falar um pouquinho mais na frente, beleza? Bom, galera, para falar dos destaques, eu citei que teve poucos recordes mundiais quebrados. Eu vou citar 3 aqui do atletismo, porque o atletismo também não teve um grande nome assim, que ganhou inúmeras medalhas, que dominou, como foi o caso do Usain Bolt nas Olimpíadas de Pequim, Londres e Rio. Ou seja, vamos aos nomes. Yulimar Rojas, da Venezuela, Karsten Warholm, da Noruega, e Sydney McLaughlin. Esses 3 foram os únicos atletas que conseguiram quebrar recordes mundiais nas competições de atletismo. E para mim, o grande nome, esportivamente falando, desses jogos, foi o atleta americano Caleb Dressel. Ele conseguiu nada mais nada menos que 5 medalhas nestes jogos. E 5 delas de ouro, em 3 provas individuais e outras 2 de revezamento. As provas individuais foram 100 borboleta, 100 livre e os 50 metros livre. E as 2 de revezamento foi o 4 por 100 livre e o 4 por 100 medley, onde cada nadador nada com um estilo de natação. Mas sem dúvida nenhuma, o grande nome dos jogos foi a ginasta americana Simone Biles. Não pelo lado esportivo, onde ela conquistou 2 medalhas nos jogos, uma de bronze e uma de prata, mas sim por tudo aquilo que ela passou durante a competição. Ela sofreu uma pressão gigantesca nesses jogos, uma pressão para ganhar todas as medalhas na qual ela disputou. Ao todo, ela podia conquistar 6 medalhas, na prova individual geral, na prova por equipes e individual por aparelhos. São 4 no feminino ao todo. Quando ela participou das classificatórias, ela já não estava lá muito bem de cabeça. E aí, quando ela foi disputar a final em equipes, ela falou que não dava. Saiu, ficou na reserva da equipe americana, que ganhou a medalha de prata ali com a Simone Biles. E a partir dali, ela foi declinando as outras finais onde ela ia participar. Entre elas, a final do individual geral, onde a nossa brasileira Rebeca Andrade conseguiu a medalha de prata, ficou assim pelo ouro. Ela só retornou depois na última final das Olimpíadas da ginástica feminina, na prova da trave, onde ela conseguiu o 3º lugar. Bom, essa foi a história esportiva. Sabemos da pressão que ela teve. Isso ficou muito forte na cabeça dela. Ela contou durante os jogos que quando ela foi fazer o salto, ela se viu em outro local e ficou com medo de se machucar. Ela demonstrou que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Talvez por conta dessa dificuldade e ter a coragem de mostrar isso para o público, ela com certeza foi o maior nome desses jogos.
exatamente por não ser no campo esportivo, mas sim ser no campo humano. Então, Samunibaios, fica aqui a minha homenagem a você pela coragem. Sabemos de toda a dificuldade, a gente sente muita pressão em nossas vidas para conseguirmos bons resultados na vida, para atingir expectativas que nós criamos para nós mesmos e também para aquelas pessoas que também nos amam e esperam de nós. Imagine você com um país inteiro com uma expectativa criada em cima de suas costas para conquistar 5 medalhas de ouro, 6 medalhas de ouro. É muita coisa. E o nosso Brasil, cara, vou dizer bem sincero com vocês, me surpreendeu, tá? O Brasil foi uma grata surpresa, a quantidade de medalhas, não esperava tudo isso. Eu via a televisão, a mídia, principalmente a Globo, mostrando um entusiasmo enorme para esse time Brasil, eu não via com essa força toda. E no final, ver que a gente conseguiu bater o recorde de medalhas dos Jogos Olímpicos do Rio, que teoricamente são jogos que a gente tem mais capacidade para ganhar por ser em casa, conseguir passar logo na Olimpíada seguinte, foi muito, muito bacana. A gente vem crescendo ao longo dos anos em relação ao número de medalhas e também de conquistas. Para mim, a grande medalha desses jogos, não é por nada não, foi o ouro do Ebert no boxe. Cara, que isso! Eu acordei de madrugada, eu tinha dormido sabendo que ia ter a luta. Fui dormir só para poder recuperar e trabalhar no dia seguinte. Ver a luta, ele perdendo, eu tinha sentado falando assim, cara, perdeu, medalha de prata, show de bola. E aí, no último round, o cara acerta um golpe sensacional. Cara, que medalha linda! Para mim foi a principal dos jogos. Claro que todas as outras merecem aqui a menção, só que essa para mim foi a top das tops. Cara, que luta, parabéns Ebert. Outra medalha que para mim marcou muito, muito mesmo, mas por conta de eu ser um grande amante do esporte, infelizmente o Brasil também não tem grandes nomes nesse esporte, foi a medalha de bronze da Laura e da Luísa. Cara, eu não esperava nada do tênis. Pra dizer a verdade, eu esperava da dupla masculina, mas quando o Bruno Soares teve o apendicite antes dos jogos, eu falei, esquece, não tem nem como. E aí vendo as meninas escalarem, batendo cabeça de chaves e favoritas a medalhas, cara, foi sensacional. Elas foram a última dupla a ser confirmada nos jogos. Faltando assim, pouquinho, aos 45 do segundo tempo. E aí eles ganharam a medalha de bronze, cara. Eu acho que talvez, tirando o Ebert, foi a medalha que eu mais comemorei. Cara, muito bonito. E fica aqui a menção pro início dos jogos. Galera, não sei se vocês repararam nisso. No início dos jogos, o Brasil só perdia pro Japão. E estava me deixando super com raiva. Primeiro no skate street, quando o brasileiro perdeu para o japonês. Aí depois veio o skate street feminino, com a nossa Raíssa Leal, a nossa fadinha, perdendo por uma japonesa. Aí a gente vai pro surf, Gabriel Medina, super favorito, perdendo na semifinal para o japonês. As medalhas do judô, e o primeiro foi japonês. Cara, tava me irritando. Incrível, olha que eu gosto muito do Japão. Mas japonês sempre na nossa frente. Pelo amor de Deus. O que quebrou isso foi a medalha de ouro do Ítalo no surf. Que depois do japonês derrotar o Medina na semifinal, o Ítalo não deu chance para ele na final e ganhou a medalha de ouro, o japonês ficou com a vice-colocação. E é claro, todas as medalhas do Brasil foram super, super bacanas. A medalha do judô, né, as duas de bronze foram suadas, que eu particularmente não esperava tanto. A Kaena Martini, na vela, eu também não estava esperando tanto, mas elas já eram campeãs olímpicas, conseguiu o bicampeonato, foi muito bacana. A medalha de prata do vôlei feminino também foi muito legal, foi muito bonito ver elas chegando depois de tudo que elas passaram, ainda mais com a saída da Tandara no jogo da semifinal. O Isaquias Queiroz saindo, né, da prova em duplas com um quarto lugar, indo lá sozinho, ganhando a medalha de ouro também, foi lindo. A medalha da Beatriz no boxe de prata. Nossa, as 21 medalhas do Brasil foram super, super merecidas. E valem muito, muito a pena. Então, galera, essa foi a minha impressão dos jogos. Eu achei que os jogos foram bem modestos, o que é bom pela situação que a gente vive. Não foi pomposo, os locais de competição estavam vazios.
sem público. O que eu achei legal é que os atletas que estavam na Vila Olímpica conseguiram, depois de competir, apoiar os seus companheiros de delegação. Vendo, por exemplo, a Rebeca Andrade nos jogos de vôlei feminino, foi super legal. A gente vê também outras equipes indo apoiar os seus compatriotas. Isso é muito bacana, é o espírito olímpico. E depois chegar ao final dos jogos e ver que, apesar de todas as dificuldades, gente, a gente conseguiu fazer uns jogos de excelência, né? Não como a gente pensava que seria, mas foi muito bom. E galera, e aqui é meu sentimento. Como eu falei pra vocês, eu amo esporte, o esporte me move mesmo. Eu comecei assistindo jogos, eu estava de recesso do trabalho. Então não teve tanto problema de eu ficar acordado de madrugada. Isso foi na primeira semana. Na segunda semana eu voltei a trabalho e eu precisava ficar lá o dia inteiro. E o esporte me movia a acordar de madrugada, a ficar acordado vendo o Brasil, vendo os atletas principais competirem, mostrar o seu melhor. E foi lindo, cara. Eu ficava com sono durante o dia, mas ficava com sono, com um orgulho do esporte. O orgulho dos brasileiros que se fizeram representar nesses jogos. Como eu falei em outro vídeo aqui, acima de tudo brasileiro. Muitos deles até chegaram a pedir desculpa por não ter conseguido o seu objetivo maior. Mas não tem que pedir desculpa não. Tem que pedir desculpa não, porque vocês foram grandes heróis. Vocês tiraram a gente, pelo menos por um instante, de um mundo triste, de um mundo sofrido, de um mundo doente. Não doente apenas fisicamente, mas doente aqui. A gente precisa saber que temos que ficar assim, tem que se preocupar sim. Temos que nos cuidar dos nossos irmãos, dos nossos próximos, porque essa pandemia está longe de acabar e a gente precisa ter cuidado. Só que a gente precisa viver. E o viver não é sair de casa para ir para bar, para jogar futebol, aglomerar, não é isso. É viver aqui. E o esporte nos proporcionou isso, vendo, torcendo por todos eles. Eu tenho orgulho de ser um amante do esporte. Queria eu ter o talento que vocês têm para chegar nos Jogos Olímpicos e fazer o que vocês fizeram. Trazer a alegria para aquelas pessoas que estão sentindo tristeza. Obrigado a todos os atletas. Eu chego a me emocionar. Como vocês sabem, eu choro fácil. Mas o esporte move a gente. E é por isso que eu faço esses vídeos. Porque eu quero, com isso, incentivar vocês a assistirem, a torcer. Às vezes ficar com raiva, mas a raiva passa. Só que aí a gente esquece um pouquinho de todas as dificuldades. Nós precisamos de leveza. Tenha uma vida leve. Tenha uma vida bem vivida. E para isso, pratique o esporte. Para isso, seja esporte. Esporte une. E só unidos a gente vai conseguir passar por tudo isso. Muito obrigado por estar aqui assistindo esse vídeo. Não se esqueça de curtir. Comente aqui as nossas hashtags Tóquio 2020 Esporte Salva Vidas. Essas duas hashtags. Não esquece não. Coloca um comentário. Sou muito grato pela sua colaboração, sua participação. Voltaremos a falar das edições históricas. Não se esqueçam disso. Espero vocês todo domingo aqui, 10 horas da manhã, para assistir novos vídeos, até quando Deus me permitir fazer esses vídeos para vocês. Muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e até a próxima.